Amém, irmãos? Então, nós vamos hoje concluir o nosso estudo de Filipenses. Filipenses é um livro maravilhoso, né? Nós vimos isso nesses últimos meses, e esse é o estudo 26 e é o final. Vamos concluir hoje o estudo de Filipenses. Nós estamos no capítulo 4, a partir do versículo 10. Então, Filipenses 4, 10 em diante, diz o seguinte, né? Paulo fala assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu quero ficar aqui nesses primeiros 3 versículos. E aqui nós temos o versículo 13, que é um versículo muito conhecido de Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Mas esse tudo posso naquele que me fortalece, ele às vezes ele é citado fora do contexto e de uma forma errada. Porque nós vemos bem o contexto aqui, o que é esse tudo posso, né? Esse tudo posso não é que eu ou você, nós podemos fazer tudo. Não é que eu ou você somos fortes, né? Eu posso tudo em Cristo. Ou que não há limite para nós. Mas o que quer dizer aqui é que nós, em Cristo, nós somos fortalecidos para suportar tudo. Esse é o sentido, esse é o contexto do que Paulo está falando. Então isso é um entendimento correto desse texto, e isso nos livra de muitas coisas, ou até de achar algo diferente do que realmente a palavra está nos falando, né? Então, esse tudo posso aqui é o seguinte, eu sou resiliente, eu consigo suportar adversidades. E é interessante que Paulo, ele fala aqui, né? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, não está falando aqui que ele era um super-homem. Não, o que Paulo está falando aqui é que ele aprendeu alguma coisa. E Filipenses nos mostra que nós devemos aprender várias coisas também. Essas coisas nós precisamos aprender, essas coisas nós não nascemos com elas. E mesmo quando nós cremos no Senhor, após crer, nós começamos a ter experiências com o Senhor e aprender algumas coisas. E uma delas é essa daqui. Ele fala: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não era assim, mas em Cristo ele aprendeu isso. Ele está falando aqui: eu sei que tudo que me acontece coopera para o meu bem. Foi coisa que Paulo aprendeu. Ele estava falando aqui: eu preciso disso, né? Ele está falando aqui: eu tenho um Senhor, e esse Senhor cuida de mim, e Ele sabe o que é melhor para mim. Esse é o contexto daquilo que Paulo está falando aqui. E tudo que acontece ocorre para nos aperfeiçoar. Então, este é um conceito que Paulo está apresentando aqui, oposto ao ensinamento da filosofia da época, dos epicureus, que Paulo citou lá em Filipenses 3,19. Lá em Filipenses 3,19, o que diz?
o fim deles é a destruição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Né? Nós tratamos disso, né? Quando nós vimos isso. Então essa era uma filosofia dos epicureus. Só pensa no próprio bem-estar. O Deus deles é o ventre. Eles só pensam nas coisas para eles mesmos. Aqui Paulo está falando um conceito totalmente oposto. Não é só pensar, só achar que Deus está comigo quando tudo está dando certo, quando tudo está tudo correndo bem. E esse é um conceito muito difundido hoje. Você vê, até no meio cristão. Parece que se você está sofrendo, se você está passando por necessidade, é porque você tem um problema, você tem um pecado, ou tem alguma coisa assim. Mas a gente vê Paulo falando algo, o apóstolo falando algo da experiência dele com Cristo. E ele jamais associa adversidades com ausência de Cristo, ou como punição. Nós vemos que quando Paulo foi lá em Filipos, Paulo e Silas, quando eles chegaram em Filipos, quando eles levantaram a igreja em Filipos, imediatamente eles foram presos, foram açoitados na prisão e eles cantavam. Será que você está preso levando chibatada? É motivo de alegria? Mas eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles sabiam a quem eles estavam servindo, eles sabiam que o Espírito de Jesus é que os havia conduzido para aquele lugar. Quando nós lemos Atos, nós percebemos isso, Estavam ali, aí eu ouvi uma voz de um varão macedônio falando: passa para a Macedônia e ajuda-nos. E eles imediatamente ouviram a voz do Espírito e foram ali, e foram para lá em Filipos, um lugar onde eles já tiveram uma experiência ali com Lídia, e ela creu no Senhor. Mas aí aconteceu algo, eles foram presos, e ali aquela experiência redundou na salvação do carcereiro e de toda a sua família, numa experiência com o Senhor forte. Mas veja, em nenhum momento Paulo associa a prisão, os açoites, a algo errado. E aqui nessa carta aos Filipenses ele fala: eu sei estar humilhado. Na versão, essa versão restauração, que é o versículo 11, ele fala assim: não digo isso por causa da necessidade, pois aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sei estar humilhado e sei ter em abundância. Aqui fala humilhado e também ser honrado, mas aqui é ser humilhado e ter em abundância. Esse ser honrado mais correto é ter em abundância. Então ele sabe passar necessidade, ele sabe ter em abundância, ele fala: tenho experiência de ter fartura e fome, ter abundância e escassez. Então essas coisas não estão associadas à bênção, percebe? Às vezes a gente associa muito bênção a ter coisas, a ganhar coisas, só coisas boas é bênção. Paulo não faz essa ligação nenhuma. Pelo contrário, ele fala assim: eu sei passar por uma coisa e sei passar por outra. E tudo posso naquele que me fortalece. Essas coisas não me abalam, nem positivamente, porque o que a gente vê hoje é isso. Se a pessoa passa por necessidade, ele é abalado, a fé dele é abalada. Eu não vou mais seguir a Jesus, não, está acontecendo tudo isso comigo. Por outro lado, às vezes a pessoa está se dando bem, está sendo próspera, ele começa a se achar que ele é a fonte de tudo isso, e também acaba se afastando de Deus, começa a usufruir das bênçãos, das coisas boas que às vezes o dinheiro traz, ou o sucesso traz, e acaba se afastando do Senhor. Então quando Ele é Senhor da nossa vida, quando eu estou em Cristo, quando nós estamos em Cristo,
nós podemos tudo, nós sabemos ter abundância e não nos perdemos na abundância, não nos perdemos na riqueza. Sabe que às vezes a gente pensa muito só na necessidade, mas quantos se perdem na abundância? Deus começa a ser próspero, ou ele começa a ter uma vida próspera, aí o dia do Senhor para ele já é um dia de lazer. Mas como que eu vou usufruir? Aí ele já compra uma chácara, ele compra uma lancha, ele compra um sítio, ele compra um monte de coisa, ele compra uma casa na praia, ele compra isso, compra aquilo, e como que ele vai usufruir? Quando que ele vai usufruir? Não, eu preciso usufruir agora de tudo que eu tenho. Aí deixa Deus de lado, para de servir a igreja, para de servir os irmãos e vai usufruir da abundância. Se perdeu na abundância. O outro se perde na escassez. Está me faltando, acho que Deus se esqueceu de mim. Então, nós precisamos de uma visão correta de onde nós estamos, quem nós somos, quem é o Senhor. Aí tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sou derrubado nem numa situação extrema e nem na outra. Veja que aqui são coisas bastante antagônicas, bastante antagônicas, mas Paulo tem uma visão correta. Nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos. Nós vemos, persigo para o alvo, para ganhar a Cristo. Não estava correndo atrás de coisas, estava correndo atrás de Cristo. Então isso é que nos mantém numa linha, constantemente na linha correta, seguindo o Senhor, ganhando de Cristo, sendo suprido pela vida de Deus. Irmãos, nós podemos nos perder facilmente por coisas boas ou por coisas ruins. É isso que esse texto quer dizer. E é isso que quer dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou em Cristo, e em Cristo eu suporto todas as coisas. Porque Cristo é superior a todas as coisas. Então, quando Paulo fala aqui também, versículo 12, de tudo e em todas as circunstâncias, quer dizer que em cada questão, em todas as questões da vida humana, Paulo aprendeu a desfrutar Cristo e experimentar Cristo em tudo e em qualquer lugar. Então, se está passando por escassez, tem que experimentar Cristo. Senhor, o Senhor é a riqueza que eu tenho. Quando Paulo fala, eu considerei todas as coisas como refúgio, é isso aí. Aquilo que todo mundo considerava bom, na hora que ele conheceu a Cristo, ele viu que aquilo era esterco. E começou a experimentar Cristo. Nós precisamos experimentar Cristo. Então, isso daqui é uma coisa que ele aprendeu e todos nós também precisamos aprender. E é algo que não sabemos, mas podemos aprender exercitando dia a dia seguir a Cristo. E essa é a maior necessidade da vida da igreja hoje. É exercitar a fé, exercitar o Espírito. Ele fala, eu tenho a experiência. Ele fala aqui, versículo 12, sei estar humilhado e sei ter abundância. Ele fala que já tenho experiência tanto de fartura como de fome. Então ele passou por isso, ele tem experiência disso, ele não é um teórico. Todos nós passamos por dificuldades, também temos experiência de passar pela dificuldade. Então, as experiências nos levam, devem nos levar a Cristo sempre. Eu falo em tudo e em qualquer lugar, Então, ninguém que passa por essas experiências tão
antagônicas, né? Ó, o que ele fala aqui, ó? Ser humilhado e ter em abundância, estar saciado e passar fome, ter abundância e passar necessidade, coisas opostas. Mas no final, quem que passa por tudo isso e pode ainda estar satisfeito se estiver em si mesmo? Então, em nós mesmos, nós nos perdemos nessas coisas. Por isso que ele veio para ser o nosso Senhor. Por isso ele veio para ser o nosso ajudador, o nosso consolador, o paracletos, aquele que é chamado para estar do nosso lado, para seguir junto com a gente. Esse Senhor. Por isso ele fala, passei por tudo isso, eu sei, aprendi, tenho experiência. Por isso eu falo para vocês, em Cristo tudo posso. Tudo posso em Cristo, naquele que me fortalece. Então, essa é a resposta na prática. É o outro lado da moeda de João 15:5, onde Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. E aí Paulo fala, em ti eu tudo posso. Certo? Sem mim nada podeis fazer. Tudo que a gente faz sem Cristo, essas experiências que a gente passa sem Cristo, a gente balança, mas em Cristo tudo posso, naquele que me fortalece. Então, e aí ele continua agora, a partir desse versículo 13, ele continua agradecendo aos filipenses pelo cuidado amoroso que eles tiveram com Paulo. Eles eram ali da Macedônia. A Macedônia, né, nós já conhecemos os outros textos que falam que eles eram uma região, eles eram pobres, mas eles tinham cuidado com o apóstolo. E aqui ele fala, versículo 14, todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Paulo estava preso. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Então, eles, os filipenses, sempre se associaram com Paulo para supri-lo nas suas necessidades. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, né, as ofertas, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então, eles tinham uma conta ali aberta. E toda vez que eles davam, o crédito deles aumentava. E assim é conosco também, toda vez que nós ofertamos, toda vez que nós abrimos mão de algo que está nas nossas mãos para o Senhor, para a obra do Senhor, para os filhos de Deus, o crédito nosso aumenta na nossa contabilidade, na nossa conta corrente. Então Paulo falou, quero que o crédito de vocês aumente. Não é por minha causa, ele fala aqui, não que eu busque, procure donativo, mas o que realmente me interessa é que o fruto que aumente o vosso crédito. Receber tudo o que tem, receber tudo e tenho em abundância. E vou falar uma coisa para vocês, essa abundância que Paulo fala aqui é muito menos do que nós temos na nossa casa hoje. Olha, quando eu fui ali em Portugal, eu fui ali nos palácios de reis que moraram ali, 1500, 1600, aqueles palácios. Você entra naqueles palácios, olha os banheiros. Você hoje, eu e você, nós tomamos, nosso banho é melhor que daqueles reis, sabe? Todos aqueles reis que você vê na história, eles não tinham um banheiro igual o seu e nem o meu, não tomavam o banho gostoso que a gente toma, eles não tinham um vaso sanitário que a gente tem, eles não tinham a higiene que a gente tem hoje. Nós vivemos muito melhor que aqueles reis, aqueles imperadores da história que você conhece. E essa abundância que Paulo fala aqui era ter o que comer, era ter o que vestir, não era luxo não. Era simplesmente não passar necessidade.
Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Aí ele fala, e o meu Deus, né? Então o apóstolo tinha essa convicção que era o seu Deus. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então essa é a bênção, a oração de bênção do apóstolo para com eles que estavam preocupados em supri-lo. Falou assim, eu não posso retribuir a vocês, mas o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, que Deus é rico em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E agora o versículo 20 já não é o Deus do apóstolo, ele fala, ora, o nosso Deus e Pai, que o meu Deus é o Deus de vocês também. Ora, o nosso Deus e Pai, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, esse era o relacionamento que Paulo tinha com Deus e com os irmãos. Mesmo Deus supria Paulo, supria os irmãos também. Na verdade, quando Deus supria os irmãos, ele estava suprindo Paulo, porque esses irmãos eles tinham um coração de que aquilo que Deus estava lhes dando não era somente para eles. E assim também conosco. Louvado seja Deus. E em Filipenses 4, 21, 23, ele fala, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Ele estava ali preso e ele começou a pregar o evangelho para os soldados, né, da guarda de César ali, e aí ele fala especialmente os da casa de César, aquelas pessoas que eram soldados, aquelas pessoas que cuidavam dele diariamente, estavam sendo evangelizados por ele, já tinha vários irmãos ali no meio, também estava saudando os filipenses. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E aí ele conclui a carta. Então, Filipenses é uma carta maravilhosa. Paulo fala da sua experiência com Cristo e também nos encoraja a ter a mesma experiência. Então, é isso que é importante ver aqui em Filipenses. Não é somente a experiência do apóstolo. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos essas cartas, aquilo que é a experiência do apóstolo também deve ser e pode ser a nossa experiência. E ele geralmente nos mostra o caminho para que isso aconteça. Então aqui em Filipenses nós vemos algo a mais do Evangelho de Deus. Então aqui nós vemos que o Evangelho ele vai além da nossa salvação eterna, da garantia da nossa salvação. Quando nós vemos Filipenses, nós vemos um aprofundamento do Evangelho, que é um aprofundamento do nosso relacionamento com Deus, mediante Jesus Cristo, mediante a obra do Senhor. Aqui fala de Cristo, Paulo fala em Filipenses, de Cristo ser engrandecido no nosso viver, a ponto de Cristo ser a nossa vida, o nosso viver. Então, lá em Filipenses 1, ele falou disso, logo no começo ele mostra isso, que é tema, é aquilo que ele desenvolve em Filipenses. Filipenses 1, 20, ele diz assim, 19, pois sei que isto me redundará em salvação pela vossa súplica e pelo suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo. O que ele está falando aqui? No nosso viver diário, nós já somos salvos, nós já recebemos o Senhor, mas nós precisamos exercitar o nosso espírito, exercitar a nossa fé dia a dia no nosso viver, para receber o suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo.
Como que eu posso falar? Eu sei passar fome e sei viver com fartura. Eu sei passar necessidade e ser em abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, porque em Cristo que me fortalece, eu recebi em todas as circunstâncias a provisão abundante, o suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo. Sem esse suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo, não dá para passar por situações sem derrapar. Em nós mesmos nós derrapamos nessas situações. Por isso nós precisamos estar ligados a Cristo. Estar ligados a Cristo, é isso que ele está falando aqui em Filipenses. Aí olha o versículo 20: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Veja, aí já diz respeito ao meu viver, ao seu viver. Em Cristo nós não somos envergonhados em nada. Antes, com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, pela vida, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Cristo sendo engrandecido no meu corpo, isso é uma depuração do Evangelho. Vai além, eu sou salvo, você está salvo, mas agora eu quero ter um viver onde Cristo seja engrandecido no meu corpo. Olha o 21. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, o viver é Cristo, viver Cristo. Isso é Filipenses. Filipenses nos impulsiona a ter também tal viver. No capítulo 2, nós vimos Cristo sendo apresentado como nosso padrão. É quando Paulo fala, né, que antigamente, né, eu era assim, fariseu, hebreu de hebreus, tal, mas eu conhecia Cristo. E tudo aquilo eu deixei de lado, porque agora eu tenho um modelo, eu tenho um padrão. O padrão é Cristo. E eu quero ser achado nele. Em Cristo, tudo posso em Cristo, naquele que me fortalece. Percebe? Então, é uma questão agora de ter um Cristo como nosso modelo, como nosso padrão. Né? Tende em vós o mesmo sentimento, então, nos unir a Ele, para ter o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, que era Deus, mas se tornou homem, se tornou servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa obediência à palavra, essa obediência ao Espírito, essa submissão nos leva a estar em Cristo e engrandecê-lo no nosso corpo, no nosso viver. Temos um Senhor que governa tudo. Esse Cristo foi dado à igreja. Ele, depois que ele fez tudo isso, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. E esse Senhor de todo o universo, ele foi dado à igreja, ele foi dado a nós, para o nosso desfrute, para o nosso suprimento. Veja, como a gente precisa penetrar nisso, né? Ter Cristo como nosso suprimento. No momento difícil, no momento de alegria, no momento de tristeza, Cristo nosso suprimento. Nós sabemos quem nós somos, nós sabemos quem Ele é, nós sabemos que estamos de passagem aqui, nós sabemos que a nossa pátria não está aqui. Então, nós estamos olhando para Cristo, olhando para o alvo, perseguindo Cristo, em todo momento, em toda situação. Isso vai fazer com que o viver seja um viver vitorioso, um viver em Cristo. Capítulo 3, Cristo é a nossa meta. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo, em Cristo, em Cristo, tudo é em Cristo, Filipenses. No Filipenses nós estamos nos despindo do velho homem,
nos revestindo do novo homem, que é Cristo. Isso vai nos transformar, nos conformar a Cristo. Isso vai fazer com que nós recebamos o suprimento de Cristo. Né? Veja como que a gente precisa avançar na nossa salvação. Perseguir a Cristo, para ganhá-lo e ser achado nele. E por fim, no capítulo 4, Paulo mostra que em tudo ele é suprido. Mas mesmo quando ele está com dificuldades, ele suporta porque ele está em Cristo. E em Cristo tudo posso todas as coisas. Em Cristo, naquele que me fortalece, tudo posso em Cristo. Ele é a nossa força. Ele é a nossa força. Então, Filipenses nos mostra isso. Filipenses é uma carta maravilhosa e é uma realidade. Todas essas coisas uma realidade. Mas toda a realidade de Deus só pode ser absorvida por nós através do Espírito. Por isso, né, lá em João, Jesus falou, eu tenho que ir, e se eu não for, o Consolador não virá. Consolador é Paracletos, né? Cletos é chamado. A palavra cletos é chamado. Vou falar, Paulo, apóstolo, chamado. A palavra grega é kletos. Paracletos quer dizer chamado para ficar ao lado. Então é aquele que vem para ficar do nosso lado para nos defender. Por isso que em outra passagem é chamado de advogado. É que ele está chamado para ficar do nosso lado. Então Jesus falou assim, se eu não for, o Consolador não virá. O Consolador quer dizer o seguinte, que Jesus está querendo dizer assim, eu posso morrer, mas vocês não vão ficar sozinhos, eu vou estar do lado de vocês, como o Paracletos, o Espírito, aí ele fala, o Espírito da verdade. Então quem que é o Paracletos? Ele explica em João, o Espírito da verdade, que é o Espírito da realidade. Então tudo que nós precisamos, ou seja, da provisão abundante do Espírito de Jesus Cristo, né? Suprimento, provisão abundante do Espírito de Jesus Cristo, nós vamos obter, porque esse Espírito está em nós. Ele veio para... Como que nós vamos ativar isso aí? Nos voltando ao Senhor e exercitando o nosso espírito. Sendo obediente, agradecido, entendendo as situações e aprendendo com elas. Paulo fala, aprendi. Se ele aprendeu é porque ele não sabia, mas ele aprendeu. Assim também nós devemos aprender. Eu não consigo, nem eu, ninguém consegue, ninguém sabe. Mas nós aprendemos com as situações. Mas quando as situações vêm, nós nos voltamos ao Senhor. Esse é o detalhe, nos voltar ao Espírito. Senhor Jesus. Então não é se condenar. O que será que está acontecendo comigo? Por que não está dando certo? Não, o Senhor está te levando a passar por experiências. Para você aprender, mesmo em situações adversas, saber que existe um Senhor que está perto e está cuidando de nós. E nas situações boas também, saber que tem um Senhor. Então a gente nunca se assenhora da nossa vida. Ele é Senhor em todos os momentos, em todas as situações. É isso que Filipenses nos mostra. A vida de Paulo nos mostra isso. E isso aprendendo isso também, a gente para de se condenar, para de achar que tem problema. Pode até ter problema, o Senhor vai revelar se tem problema também.
Mas a verdade é a seguinte: se está dando tudo bem ou não, nós temos um Senhor. Nós nos voltamos a Ele, Ele vai nos conduzir e vai nos suprir. Eu sempre falo, existe um suprimento disponível para nós e nós temos que ir até a despensa, ir até o celeiro, ir até, a conta para sacar aquilo que nós precisamos, exercitando o Espírito, exercitando a fé. Então não adianta reclamar, não adianta ficar triste, não adianta nada disso. Ou não adianta também ficar muito contente e achar que está tudo, que eu sou o cara, né? Não. Tudo é o Senhor, tudo tem um propósito, tudo é para nos ensinar alguma coisa. E a gente sempre olhando para o alvo para ganhar a Cristo. É isso que Filipenses nos mostra, e que possamos praticar tudo isso que nós temos visto, ouvido. Certamente Deus está nos conduzindo, nos conduzindo para a glória, nos conduzindo para nos usar muito mais do que ainda Ele tem nos usado. Ele quer nos usar muito mais, por isso Ele está nos falando as coisas que nós temos ouvido ultimamente, e realmente que Deus nos abençoe em tudo isso, né? Louvado seja o Senhor.